vocês concordam, mas até 2004, né, era algo que não era discutido, né, na literatura. Então, ninguém falava da criança de risco para dislexia, ninguém falava da criança de risco para problemas de leitura. Nós tínhamos apenas o diagnóstico e a gente sabe o quanto esse diagnóstico, na verdade, ainda hoje ele é questionado, ainda hoje ele é muito confuso para algumas áreas ou para alguns pesquisadores, né, dessa área. Então, eu acho que trazer essa discussão, né, desse novo olhar para a dislexia, que até é apontado dentro do DSM-5, eu acho que é fundamental, né? Então, é claro que quando a gente começa a falar de dislexia, a gente está falando do transtorno do neurodesenvolvimento mais pesquisado, né? Onde você tem, só no dia de hoje, né, para vocês terem uma ideia, saíram 6 novos artigos sobre a dislexia, né? Então, imagina que a cada dia, né, você tem 6 novas produções, né? E esse número de produção não é comparado a outros estudos na área da disgrafia, da desortografia, de descalculia. Então, nós estamos falando realmente de uma condição de origem genética neurológica que precisa ser bem entendida, né? Principalmente para nós brasileiros, que temos aí um sistema político educacional não muito favorável para o desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem dos nossos alunos, ok? Então, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa começar a se aprofundar, né? Então, o tema é dislexia, novas perspectivas, e aí, como, né, a Alessandra já me apresentou, é com muito prazer que eu estou aqui, né, e não só como a pesquisadora da universidade ou a coordenadora do LIDA, mas também como aquela pessoa que tenta, né, dentro desse universo educacional, fazer uma diferença na vida das crianças que apresentam aí problemas de leitura, como eu acho que, na verdade, é o objetivo de todos vocês aqui também, né? Então, vamos lá. Uma das coisas importantes que a gente precisa começar a discutir, e isso faz parte, né, de uma perspectiva diferenciada no entendimento da dislexia, é que apesar de nós termos o manual, né, DSM-5, que é um manual regulatório do diagnóstico, que é um manual que vai trazer quais são os critérios que nós utilizamos para identificar essa criança, não é só desse manual que a gente vai obter informações específicas sobre a dislexia, né? Nós temos várias definições para essa condição, né, dislexia, ou para essa condição genética neurológica, mas uma das principais definições que eu gosto muito e que eu uso muito nas minhas pesquisas, eu vou explicar o porquê que eu gosto dessa definição, é sobre a dislexia, sobre a perspectiva do Hyde. Ele coloca que quando eu estou pensando ou falando da dislexia, eu estou falando de uma condição que se refere a diferenças de processamentos individuais. Isso é muito importante, porque é a primeira definição que traz algumas informações muito importantes acerca desta neurobiologia, né, da dislexia. Então, quando ele assume que você tem uma criança com diferenças no processamento da informação, ele assume, por exemplo, que você tem uma alteração no nível dos 6 processamentos que envolvem o processamento da informação, né? Então, você tem uma alteração de processamento auditivo, visual, sequencial, conceptual, de fala e atencional, né? E uma das coisas importantes é que ele traz que essas alterações de processamento, elas se iniciam, né, logo no comecinho da alfabetização. Então, é possível você já olhar uma criança e dizer assim, eu acho que essa criança precisa ser monitorada, eu acho que essa criança precisa ser investigada, porque talvez ela seja uma criança de risco para a dislexia. E aí a última parte, né, da definição traz que essas diferenças de processamento vão comprometer as 3 principais áreas da dislexia, né? A leitura, a escrita caligráfica e a escrita ortográfica. Sim,
né? Então, é importante que a gente olhe essa criança sobre um ponto de vista multidimensional, né? Não é só a leitura que vai estar alterada, né? O produto dessa leitura que é escrita também vai estar comprometido. E por último, né, é a definição que mais me encanta, porque ela finalmente traz que a dislexia pode ter alterações em nível cognitivo, fonológico e visual. Finalmente, a gente vai parar de olhar a dislexia como se ela fosse um bloco único. Ah, o que essa criança tem? Uma dislexia. Não. Na verdade, a dislexia, ela é um espectro, né? Ela é manifestada através de um espectro. Então, eu gosto muito de caixa de lápis de cor, né? Então, acho que dá para a gente comparar a dislexia com uma caixa de lápis de cor, onde eu vou de manifestações que são de um azul quase branco a um azul quase negro, né? Então, eu não vou ter nunca uma criança disléxica igual a outra, justamente por dessas combinações de alteração de processamento que podem levar a diferentes manifestações. E a questão importante é que a gente passa a entender que dentro das alterações cognitivas, eu tenho alteração de memória, recuperação de informação, velocidade de processamento, gerenciamento de tempo, coordenação e automatização. Então, veja, né? Eu consigo encontrar em uma definição tudo aquilo que nós falamos o dia inteiro para os pais, né? Ou para os professores. Olha, cuidado, ela é uma criança que ela é mais lenta, porque ela não recupera todas as informações. Cuidado, essa criança é uma criança que precisa de um tempo maior para poder fazer as atividades, porque ela tem uma alteração de gerenciamento de tempo. Então, na realidade, você tem pela primeira vez uma definição que consegue totalizar essas características de uma criança com dislexia. Isso acaba sendo muito importante porque ela nos abre uma perspectiva que o Brasil demorou muito a discutir, né? Aí eu posso falar isso porque, na verdade, a primeira pessoa que escreveu sobre a dislexia visual, a dislexia mista no Brasil, fui eu. Isso foi, gente, em 1990, alguma coisa, não sei nem dizer para você, porque já faz tempo, né? Então, quer dizer que, na verdade, eu já tinha uma ideia de que essa criança não podia ser uma criança única, com uma manifestação apenas, né? Ah, e a criança com problema de dislexia, ela vai ter uma alteração fonológica. Tá, mas é só isso? Como é que eu posso ter uma criança com dislexia, onde eu só observo a manifestação fonológica, se o problema que ela tem está na base temporo-parieto hospital? Onde é que ficam as manifestações visuais? Onde é que ficam as manifestações sequenciais? Então, eu já tinha uma ideia de que existia alguma coisa diferente com essas crianças. E aí, então, ao longo dos anos, a gente veio discutindo isso numa visão mais europeia, tá? Numa visão que ela é mais estadunidense, que é quando você vai a fundo nas características que essa criança apresenta enquanto alteração característica dessa dislexia. Então, eu passo a entender que eu vou ter basicamente três subtipos. O subtipo de dislexia auditiva ou fonológica, onde a base de alteração na percepção e produção dos sons da fala vai ser a característica primeira da dislexia. Eu vou ter uma dislexia que ela é visual ou superficial, como em alguns lugares vocês podem encontrar. Vocês podem encontrar também como dislexia lexical. Então, você tem aí três variantes de nome, né, que a gente pode encontrar. E que, na verdade, a base da alteração é a alteração do processamento visual. Então, eu tenho problemas desde movimentação do globo ocular para o rastreio, para a captação, né, da informação visual, até o próprio mecanismo de decodificação letra-som. E a dislexia mista, né, onde nós vamos ter a junção, a combinação dessas duas alterações, tanto de base fonológica como de base visual. Pensando então um pouquinho nisso, né, o que a gente começou a observar, e isso a gente começa a observar nos últimos 20 anos mais especificamente, né? Que eu vou ter algumas características muito próximas, né, ou muito específicas
do subtipo da dislexia fonológica as alterações que são relacionadas ao processamento auditivo alterado, né. Por isso que a gente costuma dizer que crianças que apresentam atraso na fala, crianças que apresentam, imaturidade fonológica, ou seja, apresenta substituição de sons na fala, mais conhecido como trocas, né, de sons da fala, são crianças que eu tenho que monitorar. São crianças que eu preciso olhar com um cuidado a mais, né, porque o que que a gente sente necessariamente é que, eh, essa criança trocando na fala, não, mas ela não completou ainda 5 anos, né. Ela ainda não completou 6 anos, ela ainda vai melhorar a fala. Ela não vai. Sinto dizer isso para vocês, né. Se ela tem uma alteração de base fonológica, eu já tenho, na realidade, uma alteração que faz com que essa criança não perceba os traços contrastivos, né. Porque quando eu falo, por exemplo, o p e o b, eu tenho o mesmo ponto articulatório, mas a produção do som é diferente. Um tem vibração e o outro não tem vibração. Então, na realidade, quando eu não percebo isso, esse som, ele se torna o mesmo. Então, para a criança, bola e pola é a mesma coisa. Então, essa alteração que a gente chama de transtornos dos sons da fala, ela pode sim se manifestar só na fala, e aí talvez ela não seja uma criança com dislexia, porque daí você encaminha ela para uma fonoaudióloga e a fonoaudióloga faz o trabalho, né? Que é um trabalho aí específico de percepção, de coarticulação, que é específico dessa teoria, dessa terapia com base fonológica, mas eu também posso ter uma criança que tem essa alteração na fala, que faz essa terapia com a fono, mas aí, gente, falando bem claramente com vocês, vai existir a volta dos que não foram, né? É assim, é aquela mãezinha que fala assim para você: "Olha, mas ela fez fono. Todas essas trocas ela tinha na fala. A fala melhorou, a leitura e escrita não melhoraram". Aí a gente fala assim, o que que se pensa, né, o que os profissionais pensam: "Ah, a fono não fez um trabalho direito". Não, gente, acredita, ela fez. O problema é que o que que acontece? Quando você tem uma criança que tem uma alteração de base fonológica, então vamos imaginar que essa aqui seja a minha base fonológica da criança. Ela vai estar alterada. Quando ela vai para uma terapia específica fonológica, vai haver uma coarticulação. Então, na verdade, essa base alterada vai ser sobreposta com uma nova imagem mental do som, uma nova imagem motora da produção desse som. Aí o que que vai acontecer? Ela melhora, a fala dela fica ótima, só que ela entra na escola. E a hora que ela entra na escola, o que que vai acontecer? Quando ela tiver que aprender o mecanismo de relação letra-som, o que que vocês acham que ela vai acessar? A o sistema fonológico de base ou o sistema fonológico recém-adquirido? O de base. Então, aí é que existe aquela fala, né? Não existe a volta dos que não foram, porque eles estão lá, né? Os problemas de base fonológica continuam lá. Então, isso é uma coisa importante, inclusive para o psicopedagogo observar, porque vocês recebem crianças pequenas, né? Essas crianças que chegam com alteração de sons na fala, gente, não pensa que vocês vão dar conta sozinhos, porque não dá. Às vezes, a fono precisa, inclusive, entrar com tecnologia na reabilitação para a criança melhorar a percepção acústica e auditiva. Sem contar que isso vai servir de um sinal de alerta para vocês, né? De vocês perguntarem: olha, esse problema que ela está tendo na leitura e na escrita, ela tinha na fala? Porque o que que acontece? Se eu tenho um problema na fala, na leitura e na escrita, essa criança é uma criança possivelmente disléxica. E aí eu vou precisar monitorar, ok? Essa criança, por ela ter um problema de processamento auditivo, ela tem um problema de memória, ela tem um problema de estabelecer a memória desse som. Ah, Então, o que vai acontecer é que essa criança vai ter um problema de memória para a constituição e formação de palavras.
Isso vai fazer com que o mecanismo gerativo dela, de memória, que é a área do córtex pré-frontal, não funcione direito. Porque para eu conseguir fazer, né, a composição de palavras, que é atribuição da minha área do córtex pré-frontal, então a criança perceber que o bo está no começo de bolo, está no meio de borboleta, está no final de lobo, eu preciso buscar informação no meu córtex temporal. Se o meu córtex temporal ele tem uma alteração da percepção desse som, significa que ela não vai constituir bem essa palavra. Então, o b vai ser p, e aí vai ser pola, popoleta e vai ser lopo, ok? Além disso, o que vai acontecer é que toda vez que você tiver uma criança que tenha que produzir uma palavra com uma sílaba mais complexa, ela vai ter uma alteração. Porque a sílaba complexa depende de uma organização rápida do funcionamento motor da fala associado à percepção desse som. Então, os erros de substituição, tanto na oralidade como na leitura e da escrita, vão ser inevitáveis. Sem contar que toda criança que tem uma dificuldade de estabelecer a relação letra-som, ela vai ter pouca fluência de leitura. Ela vai ter o que nós chamamos de leitura lentificada, ok? Aí, o que vai acontecer? Uma das coisas que sempre foram preconizadas, né, na realidade, foi que eu tenho todo um gerenciamento de processamento de informação que vai acontecer, ou que vai se iniciar, né, desde do começo, né, dessa percepção dessa palavra até a sua produção, né? Então, isto é fato, tá? Acontece que esse modelo, que talvez vocês conheçam, que é o modelo de Gershwin, de 1970, né? Ele vai dar conta de mostrar que a leitura vai ser um processo que vai se iniciar lá nos lobos occipitais, então a criança reconhece a palavra, ela vai sofrer uma sequencialização e uma relação letra-som por meio do acionamento do córtex parieto-temporal, ela vai conseguir acessar o significado e via fascículo arqueado, né, que é isso daqui, né, que é esse caminho, que é esse trajeto posterior do cérebro até o anterior do cérebro, ela vai chegar no córtex pré-frontal, aonde eu vou programar uma sequência motora de fala para que eu consiga estabelecer a leitura dessa palavra. Tudo bem? Tudo certo. Só que olha só, apesar de estar correto todo esse movimento, ele é uma explicação um pouco simplista do que acontece no momento da leitura, né? Quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais nessas questões, o que nós vamos observar? Que eu necessariamente preciso entender melhor o que acontece na visão da minha criança com dislexia. Porque quando eu tenho uma criança com dislexia visual, aí eu não tenho alteração fonológica. Então, é uma criança que ela vai ter alterações sim na leitura e na escrita, mas essas alterações não vão ter nada a ver com as substituições surdas sonoras, porque a criança não vai ter. Ela vai ter uma alteração que a gente chama que é uma alteração de imagiamento. Então, o que ela vai fazer? Ela vai cometer os erros de imagem visual. Então, ela vai fazer alterações no eixo direito-esquerdo, como, por exemplo, o B e o D, como, por exemplo, o P e o Q, e ela vai ter os erros de imagiamento de inversão, que é no eixo em cima e embaixo, que, por exemplo, é o P e o B, é o W e o WM, o N e o U. Então, essas crianças vão sim ter trocas, mas as trocas delas vão ser dois por bois, por exemplo, né? E vocês imaginam essa troca numa leitura, né? O que vai acontecer com o significado, com a compreensão desse texto, né? O que a gente observa nessa criança é que eu tenho uma menor atenção visual. Por que eu tenho uma menor atenção visual? Porque ela é uma criança menos discriminativa. Ela não percebe, por exemplo, que eu tenho várias letras que têm a mesma forma, com direcionamentos diferentes,
como, por exemplo, as hastes e os semicírculos, né? Para cima, para baixo. Então, essas informações são informações que não são percebidas por essa criança. São crianças que pulam letras, sílabas ou palavras, porque elas têm um menor tempo de fixação na palavra. Quanto mais complexa for a estrutura da palavra, mais dificuldade ela vai ter para fazer a fixação. Então, tem palavras, por exemplo, que quando você aumenta o padrão da sílaba, a complexidade da sílaba, o que vai acontecer é que ela fica mais tempo na palavra, né? Porque ela está tentando fazer a decodificação e ela não consegue. Então, a gente chama de maior tempo de fixação. Tem uma dificuldade muito grande com o acesso da rota lexical, porque como ela não consegue decodificar as palavras que são irregulares e as palavras que têm a sílaba mais complexa, elas não conseguem acessar o que a gente chama de memória lexical ortográfica. Elas processam menos letras, vocês vão entender, porque na verdade, como ela tem um tempo de fixação maior, a captura da informação, né, para o estabelecimento da decodificação é menor. E sem contar que elas têm dificuldades percepto-visomotoras, né, o que vai me dar uma característica de escrita disgráfica, né, de alteração de uma escrita caligráfica. Então, essas informações, elas foram informações mais recentes, né? Então, acho que chegou para nós no Brasil de uma forma mais recente. Por quê? Porque os estudos na área do processamento visual, eles passaram a ser mais realizados com as nossas crianças brasileiras, e elas passaram, na realidade, também a ser, além de ser mais compreensivo, porque eles passaram a ser mais realizados, eles passaram, na verdade, a ser mais compreendidos, né? Como que o sistema visual passou a ser entendido no processamento dessa leitura. O que acontece normalmente com uma criança que está em fase de alfabetização, né? Quando ela começa a ler, o que vai acontecer é que ela vai ter um processamento de leitura que ele é mais serial, que ele é mais sequencial, né. Então a tendência que a criança tem é realmente, quando ela termina a primeira letra, ela vai para a segunda letra. Quando ela termina a segunda letra, ela vai para a terceira letra. Só que o que acontece? À medida que essa criança vai aumentando a sua experiência com a leitura, esse processamento serial, ele passa a ser paralelo, ou seja, a criança passa a enxergar a palavra como um todo. E aí a recuperação da informação vai ser mais rápida. Então, o que acontece naturalmente? Ou eu espero que no início da alfabetização, a minha fixação ela é mais longa. Então, eu olho a palavra e fico olhando aquela palavra por um tempo maior, porque eu preciso decifrar esse código, eu preciso identificar esses componentes gráficos. E aí o que vai acontecer é que a captura das letras, o número, né, de letras capturadas vai ser menor. Com o aumento do contato da criança com a leitura, a minha fixação, o meu tempo de fixação diminui e eu começo a fazer uma captação de mais estímulos, de mais caracteres visuais. Lembra que eu falei para vocês que eu gostava daquela definição do Hyde? Lembra que eu falei para vocês que na definição ele disse que o problema das crianças acontecia no início da alfabetização? Pois é, a minha criança disléxica, ela vai ter um padrão de fixação e captação desses elementos gráficos igual a de uma criança no início da alfabetização. Bonito entender isso, né? Então você começa a perceber que esta alteração que a criança tem de fluência de leitura, porque todo mundo já leu vários artigos de fluência de leitura aqui, inclusive, né? Os meus, que eu falo do problema de decodificação, letra-som, como é difícil a criança decodificar, que é pelo problema da decodificação letra-som que a criança vai ter um problema de alteração da fluência de leitura, mas olha só, eu também preciso considerar que um elemento importante para a fluência de leitura é essa fixação e essa captação de número de caracteres. Então, o fato de eu não ter um problema de decodificação não quer dizer que eu não vá ter um problema de fluência de leitura,
Porque, por exemplo, a minha criança com dislexia visual, ela não tem um problema de decodificação letra-som, mas ela tem um problema de captura de elementos visuais para estabelecer a relação letra-som. Entenderam como isso é importante? Então, daí é que eu falo para vocês, né? Cuidado, porque a dislexia tem alguns mitos. E um dos mitos é a criança, o primeiro sinal da criança com dislexia é a substituição surda sonora. Cuidado, porque eu posso ter crianças que não têm alteração surda sonora e serem disléxicas também, né? Então, acho que isso são questões importantes da gente discutir. Bom, e aí é claro que eu trago para vocês uma outra informação com relação ao cérebro, que é importante que a gente entenda, né? Vocês já ouviram muito falar do loop fonológico, vocês já ouviram muito falar do córtex temporal, que é um córtex que armazena todos os sons da nossa fala, que é um córtex que, na realidade, ele é um córtex que facilita a decodificação letra-som, principalmente para a aquisição do princípio alfabético da criança, né? Porque, na realidade, a criança que ela tem uma boa oralidade, ela tem uma boa percepção e produção dos sons da fala, ela vai conseguir estabelecer uma relação direta letra-som, certíssimo, corretíssimo. Só que o que aconteceu nos últimos anos, e aí mais ou menos nos últimos 7, 8 anos, nós passamos a entender que da mesma forma que eu tenho uma área lá no meu córtex temporal, que é uma área que armazena os sons da minha fala, eu tenho uma área no meu cérebro, que é a área occipitotemporal, que é a área de junção do temporal com o occipital, que é uma área responsável pelo armazenamento das letras do nosso código. Olha que bonito isso, gente. Né? Então, eu tenho uma área que armazena as letras, que é a área do córtex occipitotemporal, que, na verdade, pode até receber o nome carinhoso de caixa de letras do nosso cérebro, mas que é responsável pela formação do meu léxico mental ortográfico. Olha que coisa bonita! Que é o reconhecimento rápido das palavras que são de alta frequência. E aí é por isso que vocês podem falar o que vocês quiserem, que a pedagogia pode falar o que quiser, mas se não ensinar para a criança os 4 tipos de letra, esta criança vai ter problemas para ler e escrever, e é injusto eu falar que ela tem uma dislexia, porque eu não estou ensinando a esta área do meu cérebro a armazenar informações que ela vai ter que utilizar durante o ato da leitura e da escrita. Que no caso da criança com dislexia, vai estar alterada porque ela tem uma percepção, o que a gente chama, na verdade, o nome correto disso é, não sei se vocês já ouviram falar, é resolução temporal visual baixa. Resolução temporal visual baixa é a criança que tem dificuldade de perceber os detalhes das letras. E ela tem essa dificuldade porque essa região occipitotemporal é uma região hipofuncionante, né? Que tem uma alteração aí baixa de fluxo sanguíneo, ok? Bom, e aí é claro que depois de tudo isso a gente vai para o DCM-5, né? E aí no DCM-5 o que vai acontecer? Eu vou ter os parâmetros e os critérios diagnósticos da dislexia, mas ele não faz a subtipagem da dislexia. Ele pode até te dar indícios disso, mas ele não vai dizer que a dislexia ela é dividida em 3 subtipos, né? Mas ele levanta algumas questões importantes do diagnóstico, né? Que eu acho que seriam extremamente importantes, tá? Então, primeiro critério, que é o critério característica básica de toda criança disléxica, que é a criança que faz uma leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta, né? Então, essa criança ela tem uma alteração do que a gente chama de acurácia e precisão da leitura, né? Então, ela comete muitos erros, né? Ela comete tantos erros que são de decodificação, como os erros que são por liberação de léxico de input visual.
Então, a palavra que ela tem que ler é camelo, ela lê cavalo, porque cavalo é uma palavra que ela já tem no seu vocabulário visual, porque é uma palavra de alta frequência, mas camelo não, tá? Essa criança também tem dificuldade agora, eu acho que eu vou até abrir a câmera para discutir isso com vocês. Presta atenção aqui na tia Simone, olha só, que é uma coisa, eu acho que ela é um pouco difícil de entender, mas vocês vão se lembrar dos casos de vocês na prática. Olha só, o DCM-5, apesar de não falar dos subtipos da dislexia, ele traz um subtipo específico da dislexia, que eu não falei para vocês ainda, né? Então, olha só, no DCM-5, ele vai falar que essa criança com dislexia, ela tem dificuldade para compreender o sentido do que é lido, para realizar, ela pode até realizar a leitura com precisão, mas ela vai ter problemas do quê? De compreensão. Então, minhas amigas, olha só, eu estou dizendo para vocês que existe um quarto subtipo de dislexia, que é o subtipo compreensão de leitura. E vocês sabem que isso existe. Tem muitas crianças que vocês avaliam, que não tem alteração sonora, que não tem erro de reversão, que não tem erro de inversão, que elas têm precisão, mas elas não compreendem o que elas estão lendo. Essa dislexia, na literatura, ela é considerada uma dislexia de compreensão leitora. Então, eu preciso ficar atento, né? Porque esse subtipo engana muita gente, né? Eu acho que esse subtipo e o subtipo da dislexia visual são dois subtipos que se você não estiver atenta, você acha que ela tem só uma dificuldade de aprendizagem. Mas geralmente é aquela criança com dificuldade de aprendizagem que depois de 3 meses de intervenção não melhora. E aí a gente sabe que na literatura está descrito o quê? Que toda criança com dificuldade de aprendizagem, com 3 meses de intervenção, ela está ótima. Não é isso? Porque o problema dela não é memória operacional fonológica, o problema dela não é compreensão, porque ela tem um bom vocabulário, mas essa criança que depois de 3 meses não melhorou, comecem a fazer uma investigação mais precisa, ok? Acho que isso é muito importante a gente discutir. E o DSM-5 traz isso para a gente, né? Além disso, olha só, eu tenho dificuldades na ortografia, né? Ele até coloca questões importantes aqui, apesar dele não explorar todos os problemas de ortografia que a criança com dislexia tem, mas ele coloca, por exemplo, adição, omissão, substituição de vogal e consoante. Pessoal, isso é uma coisa extremamente séria. A minha criança com dislexia, ela faz substituição de vogal. Ela confunde vogal nasal com vogal oral. Ela troca a sílaba tônica na palavra. Ela vira e fala assim para você: tia, eu fui lá no Girafás comer. Aí você fala: oi, você foi aonde? No Girafás, que é no Girafas. O que aconteceu para ela mudar essa tonicidade? Né? Na verdade, eles nem percebem que eles fazem isso, né? E ele vai fazer isso com qualquer outra palavra que tenha batata é batatá. E você já deve ter percebido isso, né? Aí você fala para a criança ave, ela fala ave. Então, esse tipo de alteração significa que é uma criança que você precisa ficar um pouquinho, né, ligada, porque talvez tenha uma alteração maior. Tem dificuldade com a expressão escrita, né? Então eu posso identificar múltiplos problemas de pontuação, gramática, coesão, coerência, um problema de organização, ó, organização de parágrafos. Então aqui eu também começo a pensar que não é só uma questão ortográfica, eu também tenho uma questão caligráfica importante. E aí é óbvio que eu também tenho aí o problema das expressões claras de ideias, né? Que vai ser mais comprometido nessa criança. Uma das coisas importantes que o TCM5 trouxe, e eu fiquei particularmente muito feliz, foi que nessa edição finalmente foi incorporado todas as pesquisas com relação à identificação precoce da dislexia. Então agora nós temos uma diretriz que ela é pautada no modelo de RTI.
né? Então, lá no DSM-5 está dizendo assim: crianças que apresentam persistência ou dificuldades de leitura por pelo menos 6 meses, apesar de ter sido feita intervenção diagnóstica, essa então é uma criança que vai confirmar o diagnóstico de dislexia. Então, hoje é muito claro: quem é a criança com dislexia? É a criança que apresenta uma falta de resposta à intervenção, né? E isso foi tão importante, né, que a literatura brasileira ela passou a incorporar estudos que já tinham na literatura americana, britânica, americana, canadense, desde 1980, que foi quando iniciou-se as pesquisas com o modelo de resposta à intervenção. Então, a gente passa a assumir que esta criança disléxica, ela é uma criança que apresenta o tripé do diagnóstico. Então, quem é essa criança? Primeiro que essa criança ela vai ter que ser entendida na sua primeira manifestação. Então, quem é essa criança com dislexia? Essa criança com dislexia é aquela criança que tem as dificuldades de aprendizagem já sendo manifestadas desde a educação infantil. Então, o que é uma dificuldade de aprendizagem? É a dificuldade de cantar cantigas de roda, de fazer rima. É uma criança com dificuldade de falar a sequência do alfabeto. É uma criança com dificuldade de seguir uma sequência de números. É uma criança com defasagem de vocabulário. Você fala com ela, ela faz: hã? Não entendi, prof. Fala de novo. Ou então você faz alguma pergunta para ela, ela fica olhando para você. Se você não repete de outra forma, ela não entende. Então, essa criança que já manifesta essas dificuldades são crianças que precisam ser monitoradas, porque elas com certeza apresentam alterações que são significativas, que podem comprometer o desenvolvimento das habilidades preditoras para a alfabetização, né? Então, vocabulário, habilidade metafonológica, nomeação rápida e memória operacional fonológica. Por outro lado, enquanto você está monitorando essa criança com dificuldade de aprendizagem desde a pré-escola, você já vai observar como é que é o padrão de leitura da criança, mesmo que seja para palavras, né? Porque no início é isso que a gente vai monitorar nelas. Elas são mais lentas. Lentificação é a característica da criança com dislexia. Não é da criança com TDAH, não é de qualquer outra criança, mas a criança com dislexia tem uma lentidão de leitura, ela tem uma lentidão de decodificação. E, por último, o critério diagnóstico, que é a falta de resposta à intervenção. Então, a gente, com esse tripé, nós passamos a entender o quê? Que eu preciso monitorar uma criança de risco dos 6 aos 8 anos, 11 meses, 29 dias, que é quando necessariamente vai acontecer a maturação neurológica, né? E que se eu tiver uma criança com dislexia, ela vai ter uma alteração nessa maturação neurológica que vai comprometer a formação da memória integrativa para a aprendizagem. E é por isso que o diagnóstico da dislexia só pode ser feito a partir dos 9 anos completos dessa criança. Então, a gente passa a entender que existe essa criança de risco e que essa criança ela precisa ser monitorada. E isso para nós, meninas, é tão importante, porque agora vamos abrir a discussão, né? Parênteses, né? Porque vamos ser sinceras, né? Quem for pedagogo aqui pode até dividir a angústia, né, comigo. Pessoal, a gente tem uma falência no sistema político educacional desse país, né? Então, significa que eu posso ter uma criança que tem uma falha de alfabetização, porque a metodologia de alfabetização não está adequada, porque o ensino, né, o método não está sendo eficiente para o ensino do princípio alfabético, e aí ela vai ter características de crianças disléxicas sem ser disléxicas. Então, esse modelo de resposta à intervenção, né, essa identificação precoce, essa intervenção precoce, ela vem nos ajudar no sentido de identificar realmente quem é a criança que precisa de um serviço multidisciplinar. Por isso é que eu venho falando, isso eu já discuti com a Maria do Carmo, por isso que eu venho falando desde 2006 que nós precisamos entender melhor o RTI.
A gente precisa entender a ação do psicopedagogo na RTI, a ação do fonoeducacional na RTI, a ação do professor na RTI, porque isso é que vai ser a resposta para a gente separar quem é criança que realmente tem um sinal que vai se confirmar, porque ela tem um transtorno específico de aprendizagem ou não, né? Agora, vocês imaginam a importância disso no meio dessa pandemia? Que eu tenho um monte de criança que não vai ser, que não está alfabetizada? Pessoal, só falar uma coisa para vocês. Daqui a 2 semanas, não, 2 semanas não, né, que a gente já está nessa semana. Na semana que vem, eu vou receber 97 crianças de primeiro ano, que os professores estão desesperados, primeiro e segundo ano, que os professores estão desesperados, porque eles não sabem contar, eles não sabem letras, eles estão com problema de compreensão. Então, vocês imaginam se eu não tiver tudo isso na minha cabeça, pensando que antes de pensar em qualquer diagnóstico, eu tenho que pensar numa intervenção diagnóstica? O que eu vou ter de criança com falso diagnóstico de dislexia vai ser um absurdo, né? E é exatamente isso que a gente deve conter, né? Então, acho que por isso que quando a Maria do Carmo convidou, eu falei assim, nossa, é ótimo, eu adoro discutir isso, porque a gente precisa ter uma conscientização maior, né? Do que vai acontecer com essas crianças quando elas vão chegarem na nossa clínica ou nos hospitais, escolas, para fazer o diagnóstico, né? Bom, continuando então, o que vai acontecer, né? Quando eu olho para a dislexia, eu olho para uma condição que ela é genética neurológica. Então, eu já tenho muito bem marcado na literatura, né, a base neurológica e a base genética. Então, só retomando com vocês, eu tenho estudos que vão me dizer, desde a presença de diferenças estruturais e funcionais no cérebro dessa criança, né? Como, por exemplo, uma baixa de fluxo sanguíneo na região temporoparieto occipital. Essa região é uma região muito importante, porque ela é uma região de sequenciamento da relação letra-som. Então, parietal sequencializa, temporal libera o som e o occipital libera a imagem visual. Então, eu tenho o tempo inteiro o que a gente chama de fusão temporal, fusão temporal rápida em sucessão, né, de estímulos visuais e auditivos. Então, quando eu tenho uma região que ela é hipoativa, quando eu tenho uma região que ela é pouco irrigada de fluxo sanguíneo, ela é uma região que não vai conseguir funcionar para estabelecer esse mecanismo de relação. Sem contar que eu tenho uma alteração muito marcada no giro frontal inferior, que é a minha área de memória operacional fonológica, que é a minha área do mecanismo gerativo de memória, que possibilita a criança perceber que o mesmo som e a mesma sílaba pode estar em diferentes posições da palavra, formando novas palavras, né? Além disso, o que vai acontecer é que eu também tenho, por exemplo, informações dizendo, olha só, né, que eu tenho uma hiperativação, ou seja, né, então eu tenho uma hiperexcitação da área visual da palavra, né, da forma visual da palavra, que é aquela região occipitotemporal que eu mostrei para vocês, que é onde está a minha caixinha de letra, né? Então, essa região é uma região que a criança ela vai tentar recorrer, mas se ela não tiver a formação da imagem visual, ela não vai conseguir fazer a leitura, muito menos fazer a escrita, ok? Por outro lado, eu também tenho estudos que mostram a base genética, né? Então, que eu já tenho, por exemplo, muitos genes mapeados que justificam o fato de eu ter membros da mesma família afetados com as mesmas características, né? Então, a gente sabe que famílias de pais que são disléxicos, de famílias de pais que têm problemas de leitura, os filhos vão ter uma condição de herdabilidade muito alta dentro da genética. E aí, quando a gente olha esse slide, nós podemos observar que eu tenho um número muito grande, né, de genes envolvidos e alterados nos cromossomos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 18. E aí, gente, eu preciso falar isso, porque realmente, quando a gente olha a característica genética, né, quando a gente olha esse slide, a sensação que eu tenho é que, independente
da religião de vocês, independente da crença de vocês, a gente tem que ter a certeza de que o nosso Criador é de uma inteligência, né? É de uma inteligência, por quê? Porque olha o que acontece. Vocês estão observando aqui que eu tenho vários genes mapeados. Todos esses genes são mapeados nos cromossomos que estão elencados aqui nos cromossomos X. Então, os losses, né, ou os locos, como vocês queiram chamar, desses genes são os cromossomos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21. E aí, o que vocês começam a observar? Vocês começam a observar que o gene da linguagem, porque a dislexia, ela é uma alteração de aprendizagem decorrente de uma alteração de linguagem, vocês começam a observar que esse gene, ele vai estar não apenas em um cromossomo, mas em vários cromossomos. E vocês sabem por quê? Já pensaram, já refletiram sobre isso? E ainda bem que é assim, porque o gene da linguagem é o gene que nos faz diferente de qualquer animal, porque nós temos exatamente a linguagem e a criatividade, que vem da linguagem, né? Então, olha que bonito a gente pensar que a gente tem uma arquitetura genética que nos protege. Que eu posso ter uma alteração, sim, mas existe uma proteção para que eu não perca aquela habilidade que nos diferencia de outros animais. Só de pensar isso, acho que é uma coisa muito importante, né? E pensar o quanto essa criança ela é especial na sua manifestação, né? Porque quando eu começo a fazer, então, uma sobreposição, né, que é isso que eu mais, que particularmente é o que eu mais gosto, né? Quando a gente sobrepõe a alteração genômica com a alteração fenotípica, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que essas famílias vão ter dificuldades muito similares, né? Então, por exemplo, as que têm essas alterações aqui genômicas vão ter dificuldade ortográfica, alteração dos 3 componentes do processamento fonológico, como habilidade metafonológica, memória operacional fonológica e velocidade de acesso ao léxico mental. Se eu tiver só o DYX1C1, eu vou ter dificuldade de memória de curto prazo. Então, olha o problema, né, que essa criança tem de reter informação na memória de curto prazo. E eu vou ter várias alterações que vão estar desde a identificação do mecanismo de decodificação, da identificação do mecanismo de decodificação em sílaba complexa, olha só, até o gene mais recente descoberto, que é o READ1, que é a alteração na precisão e velocidade de leitura de palavras, pseudopalavras e textos. Então, eu preciso conhecer isso, né? Para que finalmente, dentro do nosso diagnóstico, eu não sei como é que vocês chamam, porque isso tem vários nomes, né? Eu posso chamar de genetograma, eu posso chamar de heredograma, posso falar de árvore genealógica. Então, assim, as pessoas chamam, né, de várias formas, mas dentro da genética a gente chama de heredograma. Por isso que é importante, quando eu estou com uma criança que tem uma queixa de aprendizagem, eu fazer o heredograma, para mapear da onde vem essa dificuldade, né? Da onde que vem essa dificuldade, se é do lado paterno, se é do lado materno, porque às vezes a mãe pode ser portadora do gene, mas não manifestar. Mas ao se casar e ter um filho do sexo masculino, ela vai ter uma alteração, né? Que essa criança vai ter uma alteração porque ela recebe um X afetado, né? E aí, gente, é sexo mesmo, tá? Vocês deixam para discussão de gênero em qualquer outro momento da vida de vocês. Aqui, como é genética, a gente só consegue falar do que é herança por razão sexual, tá? Que é uma das marcas, né, da criança aí com dislexia, ok? E aí, é claro que depois de todas essas informações, né, a gente vai entrar nos modelos de intervenção, né? Por que eu vou entrar nos modelos de intervenção? Porque, na realidade, o próprio diagnóstico hoje da dislexia passa pelo modelo de identificação precoce. Então, esse é um ganho que nós tivemos, né? Essa é uma perspectiva nova, muito recente no nosso país, né? De nós pensarmos que eu posso ter uma criança, porque isso é uma das coisas que a gente escuta muito, né? Eu não sei se vocês escutam, mas eu escuto diariamente. Ai, Simone, que intervenção precoce é essa que começa com 6 anos?
Intervenção precoce começa com 2 anos. Intervenção precoce começa com 1 ano. Bom, aí vai depender da intervenção precoce que você está falando, né? A intervenção precoce de crianças com deficiência, sim, ela começa até na UTI neonatal, né? Ela já começa nem como estimulação precoce, ela começa como uma estimulação essencial, né? Mas quando eu falo de problemas de aprendizagem, ela vai começar a partir dos 5 anos, a partir dos 4 anos, porque é quando a criança está desenvolvendo as habilidades preditoras para a alfabetização. Então, o nosso precoce aqui na dislexia é a educação infantil, né? E é aos 4 anos por quê? Ah, fala comigo, gente. Deixa eu falando sozinha, não. É o momento que ela vai para a escola. É o momento que ela vai para a escola? Não, Na verdade, Maria do Carmo, é um momento onde ela está desenvolvendo a habilidade metafonológica menos complexa, que é a rima identificação. sim, ela nem assim, pensando no público, na educação pública, ela vai aos 6. Eu que escorreguei Exatamente. aqui. Não, mas é bom a gente começar a pensar nisso, porque a gente fica muito focado aos 6 anos, né? Então é bom olhar um pouquinho antes, porque, por exemplo, uma criança que com 4 anos não consegue seguir uma cantiga de roda, não consegue perceber que pão e mão terminam com o mesmo som, que pão, mão e janela, janela é diferente porque termina com som diferente. Então, essa é uma criança que passa a ser de risco, né? Por quê? Porque aos 4 anos de idade, essa habilidade metafonológica, ela já tem que ser adquirida, né? Essa é a primeira habilidade metafonológica que a criança desenvolve? Não. A primeira habilidade metafonológica que ela desenvolve é a literação, que ela vai desenvolver lá no começo da fala e linguagem, né? Quando ela começa papapá, mamamá, dadadá. Então, ali se manifesta a primeira habilidade metafonológica. Mas a habilidade mais simples, porque ela está ligada, ou melhor, né, a menos complexa, porque ela está ligada necessariamente a um funcionamento de córtex pré-frontal, né, que já está começando a sua maturação, é a rima identificação, ok? Então, por isso que eu preciso olhar essa criança de uma forma mais específica. Então, a partir desses 4 anos, então, é que começa a minha fase de identificação, desculpa, de intervenção precoce. E aí, eu venho com outros modelos, né? Porque se eu tenho o modelo de de intervenção precoce, eu também tenho que pensar na intervenção diagnóstica e na intervenção remediativa. O que na verdade, eu entendo como o modelo de intervenção precoce? É aquela intervenção que você vai realizar desculpa, com a criança, para que ela já comece a desenvolver habilidades preditoras, para que ela consiga adquirir mais tarde, por exemplo, o princípio alfabético. Então, olha só, eu já tenho no Brasil vários instrumentos para isso, né? Vários instrumentos relacionados à estimulação que eu posso fazer desde os 3 anos de idade com a criança em educação infantil, até aos modelos de resposta à intervenção que eu posso fazer a partir dos 6 anos até os 8 anos, 11 meses, 29 dias. Aí depois eu vou mostrar mais específico e falar deles para vocês. Então, começando com esse daqui, que é o Alfa Letrando, né? Então, esse instrumento, ele é um instrumento que eu posso utilizar, inclusive dentro da sala de aula com as crianças, mas eu também posso utilizar dentro do contexto clínico, que ele é indicado para crianças de 4 a 7 anos de idade. E aqui eu vou mostrar para a criança como que é o princípio de aquisição do princípio alfabético. E aí a gente vai combinar assim, tá, gente? O meu sistema de escrita, existe muitas. Eu fico meio assustada quando eu vejo algumas coisas na internet, então é bom a gente esclarecer aqui, né? Olha só, existem várias lives ou vários, na verdade, posts, porque agora é assim, né, gente? Vocês estão sentindo isso também? Todo mundo é doutor e tudo, né? Vocês perceberam isso? Todo mundo fala o que quer, né? Aí você fala, meu Deus, de onde que está vindo essa informação, né?
E é exatamente isso que eu vou falar para vocês. Meu Deus, de onde que está vindo essa informação? O meu sistema de escrita, ele vai ter 2 princípios importantes, quando eu apresento o alfabeto para a criança. Eu vou ter o princípio alfabético, que é o domínio da relação letra-som direta, que é quando a criança vai aprender a estabelecer a relação letra-som por meio do uso daquela área do córtex temporal que tem todos os sons da minha fala. Tanto isso é verdade que as crianças fazem isso, né, na escola. Tia, é o C do Cauê, prof, é o M da Melina. Aí o que ela vai fazendo? Isso é princípio alfabético, tá? Mas eu não posso esquecer que o meu sistema de escrita, na apresentação do alfabeto, ele também tem um princípio ortográfico. Aonde, por exemplo, o C vai ter o som de vai ter um som de S. Olha só, eu já começo a apresentar para a criança uma irregularidade. Eu já começo a dizer que uma letra vai ter 2 sons, né? Mas eu também posso mostrar que um som, como por exemplo, S, pode ter 9 formas de representação gráfica. Percebe? Né? Então, quando você oferece esse material para uma criança na pré-escola, você não está querendo alfabetizar. Né? Você está querendo oferecer para ela uma relação extremamente importante, que é a habilidade metafonológica, que é uma habilidade da linguagem oral, que vai dar suporte para ela aprender o princípio alfabético, o princípio de decodificação letra-som direto. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para ela o J. Então, eu vou mostrar a letra J e vou mostrar para ela que o J faz J. Se você tiver uma criança surda, você pode mostrar as libras, e se você tiver uma criança com deficiência intelectual, você pode apresentar o braille. Na verdade, é um material bem inclusivo, né? Se a gente for pensar na sala de aula, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar esse J, que não tem sentido nenhum para a criança, dentro de um contexto de história. Então, eu vou mostrar para a criança, depois de todas as pistas, eu vou mostrar que esse J vai estar apresentado numa história em aliteração. Então, o jacaré janta com a Joaninha no jardim. Eles jantam juntos. A partir daí, eu vou mostrar para a criança, né, qual é a direcionalidade e o posicionamento da letra, né? Tanto para a letra maiúscula de forma, como para a letra maiúscula e minúscula de forma, maiúscula e minúscula manuscrita. Vou oferecer mais vocabulários para ela aprender, que eu tenho o som do J em outras palavras, como jacaré, janela, joaninha e joia. E vou ofertar para a criança a possibilidade dela escrever a letra. Mas isso vai ser estimulação, isso não vai ser obrigação. Tá? Complementando esse material, eu posso oferecer, por exemplo, uma coleção de livros que trabalha a rima e a literação, ao mesmo tempo que busca fazer ampliação de vocabulário, porque isso é muito importante, né? Eu não consigo fazer um trabalho que seja de intervenção precoce com a criança disléxica se eu não tiver naturalmente uma ampliação de vocabulário, né? Porque talvez o problema que essa criança tenha de memória operacional fonológica, porque ela não consegue fazer o acesso a palavras que tenham uma similaridade fonológica final, pode ser por uma ausência de vocabulário, uma ausência de repertório lexical, que a gente chama, né? Então, por exemplo, esse material, ele traz a literação, né? Porque o nome dos livros traz isso, então é a Borboleta Bibi. A faixa etária dá para usar com crianças de 3 a 7 anos de idade. Eu tenho 5 histórias para trabalhar rima e literação, e tenho, além dessas habilidades, mais atividades para trabalhar o vocabulário com a criança. Então, sempre no final do livro, ele, não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma roleta de rima, ele tem uma trilha para a criança poder jogar e fazer atividades de memória, por exemplo. Então, são atividades que vão trabalhar o vocabulário da criança, além da leitura compartilhada, ok? Aí eu tenho uma coleção de 8 livros,
que vão trabalhar exatamente essa questão da rima e da literação, dá para observar pelo nome deles, né? Tartaruga Túlio, Samuel Sortudo, Pop Porco Espinho, assim por diante. E aí os materiais que a gente pode trabalhar para a identificação precoce de um problema de leitura a partir das habilidades preditoras e a partir desse rastreio universal que a gente vai fazer com as crianças, eu posso então colocá-las num sistema que é multinível, né, de intervenção. E aí essas intervenções é multinível porque a partir do momento em que ela vai passando por várias intervenções diversas e sucessivas, você aumenta a frequência e a intensidade, né? A gente já tem um material para a camada 1, 2 materiais para a camada 2, esse é o mais recente, que possivelmente a gente já vai estar liberando daqui a 2 semanas para vocês, para todo mundo, né? A camada 3, que eu já tenho 2 programas, eu tenho mais um rastreio, que daí vai ser um rastreio mais específico, porque na camada 3 a criança já está na clínica, né? Então, eu já sei que essa criança falha a 2 programas sucessivos. Então, agora é a hora de investigar se ela não tem uma dislexia mesmo. Então, esses programas, mais ou menos quando ela chega na camada 3, ela já vai estar perto dos 8 anos e 11 meses. Então, é a última estimulação que a gente vai fazer antes do diagnóstico, ok? E as intervenções que são diagnósticas e remediativas, que na realidade, elas vão ser feitas na mesma faixa etária, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que chega com 9 anos para fazer o diagnóstico, mas ela nunca passou por nenhuma intervenção. Então, eu vou escolher instrumentos que são mais específicos para trabalhar, por exemplo, compreensão de leitura, fluência de leitura, habilidade metafonológica, durante 6 meses. Eu tenho recomendado nesta pandemia que seja por 1 ano, tá? Porque 6 meses está sendo muito pouco para a criança tirar o tempo de defasagem que ela está tendo da instrução escolar. Então, eu estou mudando o critério da CEMES 5, porque a gente precisa proteger essas crianças um pouquinho mais, né? E aí você vai utilizar as mesmas intervenções que você vai utilizar depois que ela obtiver o diagnóstico da dislexia, tá bom? E aí, né, a gente já tem um número muito grande de intervenções que é possível utilizar com essas crianças, né? Então, eu tenho desde materiais que podem complementar qualquer material de vocês, que é o material que vai mostrar as múltiplas representações do som na escrita, né? É o material, por exemplo, que eu posso trabalhar a remediação fonológica, né? E aí eu vou ter basicamente um trabalho que vai fazer uma associação dessa remediação fonológica com as atividades de leitura. Tem o Pronali, que é um programa de remediação de nomeação rápida com a leitura. Tem o Helps, que é o programa gratuito de trabalho com a fluência de leitura, porque ele está totalmente disponível, download free, né? Que é esse daqui, que na verdade é o programa que inicialmente, quando vocês hoje procuram no site, ele está disponível para a versão individual, né? Para vocês fazerem toda a estimulação e o trabalho de intervenção com a criança, mas daqui acho que a 2 semanas ou até o final do mês, no máximo, nós vamos estar subindo na plataforma o Helps, que utiliza as mesmas estratégias, mas para utilizar como modelo de resposta à intervenção, para utilizar de forma coletiva, né? Então, acho que é um ganho que a gente vai ter para o trabalho de fluência. Por outro lado, eu acho muito importante dizer uma coisa para vocês que eu realmente acredito. Não adianta nós estarmos lá na sala da minha clínica psicopedagógica ou fonoaudiológica fazendo um trabalho com a criança com todos esses programas, se eu não tiver o cuidado de mostrar para o professor quais estratégias complementares ele pode utilizar dentro da sala de aula. Então, esse material aqui foi um trabalho muito interessante que nós fizemos com o apoio da universidade. A Unesp, no ano de 2019, ela liberou um curso de extensão gratuito para professores. Inicialmente era para ser só o município de Marília, e aí acabou virando um evento nacional, porque nós tivemos pessoas de todas as partes do país fazendo. E como forma de distribuição do conhecimento, todo o material desse livro foi compilado, todo o material desse curso foi compilado dentro desse livro. Então, aqui existem várias estratégias de atenção, de memória operacional, de nomeação rápida, de leitura, fluência, compreensão,
para que seja compartilhado com os professores, né? Então acaba sendo um material muito rico em termos de estratégias, que vocês também podem utilizar dentro da clínica, se vocês quiserem. Mas é que eu gosto muito de oferecer material para os professores, né? Para que eles sejam parceiros nossos na intervenção dessas crianças. A técnica de close, né, que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo usa, que nós modificamos para trabalhar com crianças com dislexia. O programa de intervenção com a compreensão de leitura de textos narrativos e expositivos, onde, na verdade, a gente mostra o passo a passo, tanto para o professor, como para o psicopedagogo, para o fonoeducacional, como trabalhar todas as arquiteturas para a formação de um esquema textual para o texto narrativo e expositivo. Dá também para se trabalhar a intervenção com os adolescentes em leitura, afinal de contas, as crianças crescem, né? Então, a gente começa a ter uma perspectiva diferente hoje, a gente tem que começar a olhar para o Fundo 2, a gente tem que começar a olhar para o ensino médio, né? A gente sabe que essas crianças estão crescendo e estão chegando na universidade com problemas de aprendizagem. A questão da ortografia é uma questão importante, esse é um material que a gente conseguiu desenvolver junto com professores, então é um material que você pode usar tanto na clínica como orientar o professor para utilizar, que é um material que o professor consegue visualizar como trabalhar as regras de ortografia com a criança, né? Sem contar que tem a justificativa do que são essas regras, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem. Eu acho isso importante, né? A gente cobra muito esse conhecimento do professor, mas eu tenho muito psicopedagogo e fono que não sabe as regras, né, gente? Isso é verdade, né? Então, antes de trabalhar, eu acho que é melhor a gente se aprofundar, né? E mais recentemente, que é uma coisa que vocês vão ver já já, esse daqui ele vai ser liberado antes do que esse, mas a gente vai ter o primeiro programa de remediação fonológica associada à leitura escrita, que chama Prof. Lê, e nós vamos ter o primeiro programa de intervenção multissensorial para criança com dislexia, onde a gente vai trabalhar todas as pistas multissensoriais com elas. Então, acho que são as duas grandes novidades que vêm por aí, até julho, mais ou menos, que vai estar, que a gente pensa que vai estar aí na mão de vocês já, ok? E aí, é claro, né, que a gente precisa pensar que todas as intervenções, elas vão ter que ser baseadas numa boa avaliação, né? E aí pensar que nós já temos protocolos de rastreio, tanto para crianças até 7 anos, como crianças até os 10 anos de idade. Tem o TDE, que é um excelente instrumento para fazer rastreio. Tem o Neopsilin, né, que na verdade, infelizmente, ele não está aberto para psicopedagogo, mas vocês podem usar o TDE ou o protocolo cognitivo-linguístico sem problema nenhum. Tenho a nomeação automática rápida, né? Já tenho vários instrumentos. Tenho vários instrumentos de habilidade metafonológica, que dá para fazer uma boa investigação, né, dessa habilidade. Tenho já protocolos mais estruturados de avaliação da ortografia, provas que cruzam o desempenho da criança entre habilidade metalinguística e leitura, que é o PROMELI, por exemplo. Tenho uma bateria de avaliação, que é o ADFLU, que é uma bateria de monitoramento de fluência de leitura, que ele é bem importante, né, para quando a gente faz o trabalho psicopedagógico, por exemplo. Eu trabalho muito com psicopedagogo junto com a ADFLU, então, se vocês não conhecem, gente, vale a pena conhecer. Você começa a utilizar a criança como ela mesma, né, como você monitorar a melhora na curva de número de palavras corretas por minuto e número de palavras, desculpa, lidas corretas por minuto e incorretas por minuto. Tem o queridinho de vocês, que é o Prolec, que a gente sabe que vocês usam bastante. Vem aí o Prolec SER. Ontem nós estávamos terminando, não sei se alguém viu a minha postagem com a Adriana ontem, a gente estava fechando o Prolec SER, que é para o Fundo 2 e médio. Só vou dar uma informação para vocês importante. Quem não tem o Prolec ainda, é só uma orientação. Adquira, tá, gente? Porque depois da publicação do Prolec SIR, eu não sei o que vai acontecer com esse instrumento aqui, tá bom? Por quê? Porque o Prolec SIR já vai para a mão da OGRAPH, não vai mais para casa do psicólogo. Então, eu não sei se eles vão parar a produção, porque já está com outra editora, e sem contar que a gente já está trabalhando no Prolec SE
dessa faixa etária. Então, a tendência dele é sair do mercado, tá bom? Porque daqui a 4 anos vem a versão atualizada dele, ok? Tem um protocolo que é muito bom, né? Que eu acho que ainda não foi descoberto pelos psicopedagogos, que é a avaliação da compreensão de leitura, que é o PROCONLI. Esse é um material que, na verdade, ele é um pouco diferente do material da Sônia Mugin, né, que está logo embaixo, mas que ele te dá uma ideia de como você depois vai trabalhar com o Print-Conly. Então, na verdade, ele é um material de avaliação e intervenção, né, que vocês conseguem utilizar. Tem o APET, né, que é o único instrumento que a gente tem de produção de texto, a coleção Anelli, que são outras possibilidades de vocês utilizarem, né, o material de avaliação de leitura, escrita, palavras isoladas com diferentes faixas etárias. E aí eu queria, né, abrir a discussão, né, para que a gente, depois de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem, na verdade, um tempinho, né, uma meia hora, mais ou menos, uns 25 minutos, para que a gente possa, depois de tudo isso que foi discutido, pensar quais são as dúvidas de vocês, se era isso que vocês queriam ter dentro dessas novas perspectivas de intervenção, e discutir um pouco, né, porque eu acho que é muito importante esse momento também, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. De nada. Ô, Simone, tem uma pergunta aqui que eu acho importante para você esclarecer com relação ao material. Ela é perguntada assim: esse material poderá ser disponibilizado para baixarmos e fazer releitura e estudos? O quê? O slide? Esse Não, slide? slide sim. Ela está falando dos materiais lá de intervenção, da Bibi Borboleta. Então, na verdade, assim, por exemplo, o Helps, ele é um programa free download, né? Você tem todo o material no site, eu vou passar depois o site para vocês, se vocês quiserem, que na realidade você pode baixar o programa inteiro. Tem o vídeo da Maíra explicando todas as estratégias, mas também a gente tem o curso, né, que na verdade a gente tem, né, do Helps. Mas o importante é vocês entenderem que nenhum desses materiais ele é fechado, né? Todos os materiais que eu citei, eles são materiais abertos, né? Quando eu citei o Neopsilin, que é fechado, eu disse que ele era fechado e só o psicólogo e o fono podem utilizar, né? Mas os outros não, né? Eles não são protocolos fechados. A única recomendação que eu faço é que, por exemplo, o Promeli, que é um material de habilidade metalinguística, ou as provas metafonológicas, que vocês procurem fazer um treinamento, porque o treinamento para a produção dos sons ele é necessário, né? Porque a gente observa que muitas pessoas fazem, esse é o B, esse é o T, esse é o K, e na verdade, né, esse é o B, esse é o P, esse é o K. Né? Então, eu acho que quando tem treinamento, eles não são fechados, mas eu acredito que um treinamento ajudaria vocês a entenderem melhor os procedimentos, né? E aí, a pergunta da Ediene, quem que é a Ediene? Ela está aqui ou está? Está aqui. Olha só. Ediene, presta atenção. Sou eu. Amiga. Tudo bem? Amiga, presta atenção. Vou falar uma coisa para você séria. Nós não temos ainda uma bateria de avaliação para dislexia, uma bateria única. Vai ter, tá? Você me dá 4 anos, que 4 anos a gente vai ter esse material, né? Ele já começou a ser... na verdade, ele é da família do Prolec. Então, na verdade, hoje a gente está trabalhando com 3 procedimentos, né? O Prolexia, que é a bateria bateria mínima de avaliação da dislexia. Tem o Prolec SR, que é para avaliação dos processos de leitura para Fund 2 e médio, e tem o próprio Prolec, né, que a gente vai fazer aí a atualização dele, né? Mas nós não temos uma bateria mínima ainda. Então, Ediene, a gente vai ter que aplicar vários protocolos para chegar ao raciocínio clínico, tá? E aí, só para você ter uma ideia, assim, mesmo quando a gente tiver o Prolexia, por exemplo, ele não vai dar conta de fazer a identificação da dislexia visual,
Então, a gente já está fazendo um outro protocolo para que ele seja lançado conjuntamente, né? Porque esse dá conta da dislexia fonológica e mista, mas a puramente visual não. Porque eu tenho muitas provas, né? Então, na verdade, uma bateria mínima não pode ser muito cansativo, né? Do ponto de vista da aplicação, né? Sim, você falou também sobre o processamento visual, né? E aí, assim, eu já venho estudando um pouquinho sobre essa questão do processamento visual. E tem muito pouco material, eu quase não achei Muito. nada, assim, eu vi num curso e estou investigando, né? É. Então, é Na por isso. verdade, a questão do processamento visual é a gente ter uma bateria, né? E a bateria melhor que a gente tem no mundo é o DTVP, né? Na verdade, a gente até pode ter o BIRI, né? A gente pode ter até outras provas, mas a prova padrão ouro mesmo é o DTVP 2 e 3. O 2, ele tem, Ediene, a publicação no Brasil, mas a editora faliu. Então, na verdade, a gente fica fazendo o quê? Pirataria, né? Porque a editora faliu, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que entender o procedimento. Já tem disponível, mas aí se você tem que importar, que é o DTVP3, né? Ele é um pouco diferente do 2, ele, na minha opinião, ele perdeu alguns procedimentos importantes, né? Desculpa, algumas habilidades de testagem importante, mas precisa de treinamento também, mas é um excelente procedimento. A Sueli fez, não fez, Sueli? Você tem, não tem? Não? Ah, não, ela não fez o Eu não TEAR, fiz, perdão. eu não fiz ele. É. E aí vocês perguntando, tem treinamento sim, é o que a gente estava comentando no Sim. começo. O nome do treinamento é TEAR. Mas era isso, eu não sei quem que entrou antes, a gente estava discutindo. A Sueli perguntou se não era possível fazer um. Eu nunca pensei nisso, tá, gente? A Sueli que veio com essa ideia aí, de fazer um treinamento só para psicopedagogo, né? Eu nunca pensei nisso, mas é uma coisa que a gente poderia pensar, né? A Rosemary, na verdade, vamos todos para Marília. Na verdade, é exatamente lá que é o treinamento. Porém, a gente está fazendo o que agora, né? Online, né? Online, tudo online agora. Né? Mas tem pessoas quem já fez o treinamento presencial e fez o treinamento virtual, diz que não é a mesma coisa, mas não é por conta da forma como que a gente treina, porque isso dá para fazer. O que acontece, Rosa, é que quando você está presencial, você tem uma imersão, né? Você fica manhã, tarde e noite, porque a gente começa a aula 8 horas da manhã e a gente vai até 10 horas da noite, né? A gente vai até 11 horas da noite, apesar da aula terminar às 6, regularmente, entendeu? Mas é que a gente fica nas discussões, né? Nas discussões, nas práticas. E isso online não dá essa possibilidade, né? Mas também, Simone, abre tantas outras possibilidades, né? Ah, com certeza, com certeza. Isso mesmo, Rose, pode colar que não tem problema, não. Pode colar que não tem problema. Então, quando eu falo dessa possibilidade da gente estudar um grupo de psicopedagogos, é exatamente porque em todos os seus cursos, né, nós estamos com os fonos. E durante o curso de fonoaudiologia, tem questões que são específicas que ficam à frente da gente, Sim. nós ficamos meio na barreira, assim, meio na rabeirinha, né? E aí a gente fica talvez um pouco em defasa, sabe? Com Não, sim. uma Ou até dificuldadezinha. mesmo pode surgir que isso é uma coisa, até, e eu acho que o que acontece muito, Sueli, e eu entendo isso perfeitamente, porque quando eu fiz um curso de relatório. Relatório, na verdade, o título era Relatório Fonoaudiológico para as alterações de leitura e escrita. Os psicopedagogos pediram um curso só para eles, para as necessidades deles. E foi muito bom, porque a discussão realmente é diferente, né? Porque você tem áreas que têm especificidades diferentes, né? São coisas diferentes. E aí, eu também já ouvi que algumas pessoas não perguntam porque fica com vergonha, porque vai atrapalhar. Não tem isso, né? Mas a gente sabe que isso é uma coisa que acontece. Isso a gente sabe, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar nisso, sim. E um curso, Simone, para fazer um treinamento, ele é de que duração?
Ah, o melhor é esse agora, né? É. Então, assim, no presencial a gente para uma semana, das 8 até a hora que secar a água, né? A gente faz das 8 até as 6 da tarde, mas tem dia que a gente vai direto, né? No online, a gente já teve vários modelos, Maria do Carmo. A gente já teve assim, ó. A gente já teve manhã e noite, liberando à tarde para vocês atenderem, né? E a gente também já teve 2 semanas, o que eu particularmente achei que não foi legal, porque a gente fez 2 semanas só à noite. Então, é um curso muito puxado. Uhum. Então, teórica e praticamente, você precisa ter uma dedicação a ele, né? E teórica e praticamente, você vai ter que se preparar para isso, né? Porque senão você fica bem cansada mesmo, porque vocês têm aula, né? Aula teórica, treinamento, então isso fica bem puxado mesmo. Porque o fato de ser treinamento precisa de ter sequência, organização mental. E no Exatamente. caso, né, nós psicopedagogos não estamos muito acostumados a isso, sabe? Ai, você acha que fono tá? Ah, tá não também. Eu acho que o único profissional que tá mais acostumado a isso é o psicólogo. Isso daí, tá. né? Eu acho que isso aí não dá nem para questionar, né? O psicólogo, principalmente se ele for da linha Eu cognitivista, pensei que né? o fonoaudiólogo estava bom. Não. Eu O sei que fonoaudiólogo treinamento é também. difícil, porque eu fiz alfabetização montessoriana, né? Que é Ah, você também é? Eu também sou. Eu fiz lá na Itália. treinamento. Eu trabalhei, eu alfabetizei com o sistema montessoriano. E é cansativo, né? No sentido de você ir seguindo, né? Tendo aquele fio condutor. Né? É bom. Exatamente. Depois você sai assim, eu sei. Isso, eu sei aplicar, eu sei fazer. Eu sei né? Eu aplicar. acho que é Bom muito legal. demais, né? É muito legal. Então, a gente teria que pensar aí em termos de tempo. E aí, um curso deste também, meninas, a Simone não faz igual ela está fazendo aqui hoje para nós, 0800. Ah, então, mas aí eu vou explicar por que ele não é 0800 e É vocês vão bom entender. você explicar. Na verdade, assim, ó, todos os materiais que saem, que são publicados pelo LIDA, eles são materiais que geram um custo, porque, por exemplo, antes de chegar, por exemplo, na mão do Ariovaldo, que é o da Booktoy, né? Então, antes de chegar na editora, se bem que agora a gente está fazendo um outro com a Profono também, mas antes de chegar na mão deles, a gente tem um custo que é do quê? Desenhista, diagramador, revisor, porque a gente vai entregar para a editora no formato que a gente quer. E mesmo assim dá problema, tá, gente? Estou só falando que mesmo assim, entregando tudo pronto, dá problema. E aí, na verdade, isso gera um custo. Então, só vou falar para vocês de curiosidade, né? Então, esse material, que é o material que eu falei para vocês que vai sair, que é o Prof. Eficar, que eu falei que é o último, que vai sair daqui a 2 semanas, só para fazer toda a diagramação dele ficou mais de 16 mil reais. E assim, a universidade não tem dinheiro para isso. Claro. A universidade pública de qualidade não tem dinheiro para isso. Então, o que acontece? Quando eu falo nos cursos, né, às vezes algumas pessoas não entendem. Quem já fez o TEAR entende. Quem faz curso comigo entende, porque eu sempre falo isso. Mas quando eu falo para vocês que o LIDA produz material para vocês e por vocês, é isso mesmo, gente, porque vocês acham que o dinheiro vai para onde? Todo o dinheiro que é captado em curso da Simone Camellini vai para material, vai tudo para material. A gente não fica com absolutamente nada, sem contar que ainda vai para a universidade, né? Porque a universidade também pega a fatia do bolo dela. Então, justamente para poder financiar esses materiais. Né? Eu sei que parece complicado, tem muita gente que não acredita que eu faço isso, porque fala, não é possível que você faz isso. Não, eu faço porque senão a gente não teria material, gente. Eu faço porque senão a gente não teria material para ajudar os professores.
gente não teria material para ajudar as crianças. Então, e aí assim, né, e é muito engraçado, porque daí todo mundo pensa assim, ai, porque Simone Capellini e a equipe dela está super rica, porque tem um monte de livro. Gente, foi para a mão da editora, a gente não recebe nada. A gente assina um contratinho de que a gente está abrindo a mão dos direitos autorais, entendeu? Então, é por amor à arte mesmo, entendeu? É por amor à situação, né, que a gente acaba vivendo. Por né? isso que eu tenho admiração enorme por você, de ser pesquisadora e colocar o objeto da sua pesquisa à disponibilidade das pessoas para melhorar. Muitos pesquisadores na nossa área de educação não fazem isso, pesquisa e vai para as prateleiras, né? Então, eu acho louvável isso. E eu falei de valor, Simone, porque aqui conosco é assim, no ano passado, a gente fez tudo de graça. Aí, nesse ano, quando a gente tentou cobrar, fica tudo difícil, né? Pouquinho. Mas aí eu já estou colocando para todas que estão aqui já terem Mas olha essa só, ideia. eu acho que a gente pode até, porque quem faz esses treinamentos, a Sueli está tendo experiência com a Fonotrade, né? Quem faz esses treinamentos é a Fonotrade. E ela divide, e eu não acho, gente, que um treinamento de uma semana direto por R$ 1.500, R$ 1.800 ele seja caro. Eu não acho. Porque vocês não vão encontrar esse tipo de treinamento por esse valor, né? Vocês não vão. Então, eu acho que poderia ver com ela, Maria do Carmo, se ela não podia até baratear mais, porque, na verdade... Para isso eu estou ótima. Lá, né? Baratear mais para que as pessoas pudessem participar, já que a gente vai ter um grupo de psicopedagogos interessados, entendeu? Eu acho que dá para conversar com ela sim, né? E ela divide, né, Sueli? Ela divide também, né? Então, divide. Ela divide, não tem juro, não É, como dividir em cartão de crédito, tá, gente? Divide, ou você paga pelo boleto, ou você paga por Pix, e é assim, todo mundo te dá muito suporte. A Ângela também tem feito curso também, né? isso que eu ia Eles te dão falar, muito Ângela. suporte o tempo todo. O tempo todo você tem o suporte deles, né, para o que Isso é você coisa que nós vamos precisar. pensar para o segundo semestre. Vamos pegar o endereço, Vamos sim. Simone, com você, e vamos pensar. Sim, Nosso eu tenho. calendário está todo aberto. Não, mas eu acho que é interessante, né? Eu acho que é interessante vocês estarem pensando nisso. E mesmo que não seja um treinamento de teste, acho que mesmo que seja, na verdade, encontros para que a gente possa discutir algumas coisas importantes, né? Da atuação na área. Né? Eu acho que isso é uma coisa que poderia pensar assim, né? Porque Olha só, pode falar, Maria. Não, eu quero dizer assim, o que você apresentou hoje é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A Sueli dá risada. A Sueli dá risada. Porque ela deve estar pensando, ela e a Ângela, no treinamento que elas fizeram a semana passada de dislexia, não foi nem a metade. Pelo amor de... Gente, eu precisei todos os dias, no outro dia, dormir pelo menos 40 minutos, logo depois do almoço, tão cansada que eu fiquei. Não, estou falando isso, Eli, porque em face da Simone apresentar a ideia de que pode ter também outros grupos, outro estudo. Então, esse próprio material da Simone, ele pode ser mais devagar. Pode ser fatiado. Pode ser fatiado. Então, por exemplo, Borboleta Bibi, aí apresenta um livro, mostra um livro, faz, rima, sabe? Atividade. Isso, sim, faz atividade, entendi. Faz teste, entendi. Essas coisas aí. Com certeza, eu entendi. Entendi. Alguém, deixa eu ver se tem pergunta, né? Vamos ver. Enquanto a Maria de Carmo procura a pergunta, quero falar para vocês o seguinte, foi pauleira os dias da semana passada de dislexia. Mas foi assim, de um aprendizado,
né, que a Ângela também fez, e nós falamos assim, Isso. ai, aprendemos, né? E também, gente, o curso de RTI. O curso de RTI, menina dos meus olhos, é maravilhoso, é maravilhoso. E ele é muito condizente com o pensamento da psicopedagogia, né? Então, assim, eu acho que é Sim, é. uma coisa bárbara, né? Muito maravilhoso. A Maria do Carmo sabe o tanto que eu sou encantada com o tal da RTI, que tem mais de ano que eu falo na cabeça dela, muito mais que isso. E, assim, vale a pena. Nós vamos fazer um, esse é interessante. Esse é com você, né? Porque a Sueli até fala assim, ai, eu gosto mais da Simone, eu canso menos. Tem que falar isso para você Menos, aqui. A Denise está apresentando Não, aqui uma ideia. Ô, Denise, obrigada de você estar presente, que bom. Você tem vindo pouco aqui, que bom, Denise. A Denise diz, quem sabe podemos pensar em treinamento por módulos, em vez de ser uma semana seguida. Pode ser, dá para fazer também. Dá para fazer também, né? Dá para fazer também. E assim, encantadas, a Sueli pega a palavra para agradecê-la. Jogar Mas me confete. faz chorar, hein? Porque, olha só, me faz chorar, hein? Porque a moça da abertura de nome, Alessandra, fez o quê comigo? Comecei emocionada, entendeu? Eu queria agradecer muito uma qualidade, né, que você tem e que faz falta em muitas pessoas no mundo, que é a disponibilidade. Uhum. Estar disponível para o outro. Eu acho que isso é uma qualidade humana maravilhosa, que todos nós queremos sempre, né, estar investindo em nós mesmos e aprendendo do outro isto. Então, assim, eu acho que a sua maior marca, para mim, né, é a sua disponibilidade, que foi que você mostrou hoje aqui para esse grupo da associação. Então, em nome da associação, eu te agradeço, da Associação Brasileira de Psicologia, Seção Goiás. É verdade, isso é importante falar. Eu te agradeço imensamente, né, essa disponibilidade de nos ceder, né, seu tempo, seu pensamento, seu conhecimento, sua alegria, seu brilho no olhar daquelas pessoas que realmente fazem o que gostam e amam o que fazem. E agradecer por você... Olha o que vai acontecer, né? Agora a Maria do Carmo vai falar assim, vamos tirar foto. Aí eu não quero uma foto que eu não estou chorando, gente. É uma coisa assim, fantástica, entendeu? Obrigada pelas palavras. E te agradecer por não ter desistido de ser pesquisadora no Brasil, né? Eu sei que você pesquisa lá fora, e o que você pesquisa lá fora, você nos oferece também com muita disponibilidade. E queria te dizer que, em meu nome, te fazer um agradecimento. Em psicopedagogia, nós temos uma questão que nós sabemos que nós aprendemos daquele a quem nós ortogamos o poder de nos ensinar, né? E isso é muito sério. Eu permitir que alguém me ensine e essa pessoa me aceitar enquanto aprendente dela. E eu te elegi já há alguns anos, né, como essa pessoa. Eu te dei esse lugar de me ensinante e você me aceitou enquanto aprendente. E isso é magnífico, maravilhoso. Queria te agradecer muito nesse espaço de contribuir com a minha aprendizagem, muito mesmo. Tá? Muito eu, obrigada. nos meus 66 anos, quase 43 anos de estrada, né, de atuação, eu tenho pessoas que marcam muito a minha vida de aprendente.
e uma delas é você. Muito obrigada.